Graças a Deus por mais um sábado, dia 2 de maio de 2026. Nós chegamos no dia de hoje, pela misericórdia de Deus. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Poderoso esteja sobre você. Que sobre a sua casa, a sua vida, reine o poder do Espírito Santo. Diga com as suas palavras: Senhor dos Exércitos, Tu és bem-vindo no meu lar. Tu és bem-vindo no meu coração. Tu és bem-vindo no meio da minha família. Ainda que muitos não te conheçam, só de ouvir falar eles sabem da tua existência, mas eu lhe conheço e te peço humildemente que o Senhor entre, trabalhe, toque, abra os olhos e faça morada, em nome de Jesus. Que Papai do Céu nos agracie com este dia glorioso, dia de renovo, dia de cura, dia de vigilância e dia de salvação. Nunca despreze a palavra de Deus, porque ela é cura, ela é remédio, ela é salvação, ela é libertação, ela é vida eterna. No livro de Atos, capítulo 20, do verso 7 em diante, tem a narração aqui, conta a narração, escrita pelo médico Lucas, de um jovem chamado Eutico, a ressurreição de Eutico. E no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, dá a entender que era um culto de Santa Ceia, que era no partir do pão, que havia de partir no dia seguinte. Falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Ele tinha tomado de um sono tão profundo, meu Deus, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O versículo-chave desse capítulo é o 10 e o 11, onde a multidão ali, todos estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregar no partir do pão, cheio da graça, cheio da convicção de Deus. Mas quando Eutico caiu da janela, porque dormiu, teve ali um sono pesado, aqueles que estavam ali, o interessante, irmãos, aqueles que estavam ali, muitos deles duvidou que aquele rapaz ainda estivesse vida. E a Bíblia relata que ele estava morto. Por quê? Porque foi escrito por Lucas. Lucas, sendo médico, dá a entender que esse rapaz já estava morto, literalmente. Mas Paulo, cheio de convicção, cheio da palavra, cheio do poder do Deus que ele conhece, ele abraçou. E ele disse: Não fiqueis apavorado, não, porque a alma dele está nele ainda. E vou clamar aqui ao dono da vida e ela vai voltar a ter vida. O que eu quero trazer com essa palavra nesse dia de hoje? Que muitos estão matando as suas próprias fés. Estão caindo, porque foram descredenciados em ministério, foram desacreditados por homem, foram gananciados pelas pessoas e deixando a sua fé esmorecer. Paulo, no meio da multidão, poderia muito bem ter pedido ali para chamarem um médico do momento, mas ele disse: Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio na palavra que eu estou pregando.
Se você não crê naquilo que você está pregando e vivendo, você precisa se converter. Se você não crê na palavra de Deus na sua vida, se você não crê no chamado de Deus para a sua vida, se você não crê na unção que Deus te delegou, então você tem que se converter. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Orar, o doente será curado, o enfermo sarará, os demônios serão expulsos, e se pisares em escorpião, se a cobra te morder, vai tomar aquele remédio ou veneno e não vai fazer dano algum. Busca os sinais. Busque a unção de Deus. Não deixe que ninguém meça a sua fé. Umas 2 semanas atrás eu atendi uma pessoa, um rapaz, desviado, viciado em pornografia, que quando eu olhei para a cara do cínico, todo se lambendo, parecendo uma cobra, eu disse: diz o Espírito Santo que tu larga essa prática, porque tu tá dividido entre Deus e entre a carne. Ele rodou a cadeira assim e falou: eu compro, eu gasto muito com conteúdos adultos. Eu disse: tu faz parte de ministério? Ele: sim, mas hoje eu não estou indo mais, porque eu me sinto preso na tela de um computador e me satisfaço. Ele trabalha em uma empresa, ele dá um pulo em casa na hora do almoço para satisfazer a carnalidade, depois chora, lê o versículo e volta para o trabalho. E eu falei para ele, eu digo: a palavra de Deus, ela falhou com você? Ele disse: não. Eu digo: por que você lê o versículo e não toma posse? Porque a filha de Jairo estava morta. Literalmente a Talita estava morta. E ali foi decretada uma palavra. O próprio Deus diz na sua palavra: ela não está morta. Talita cume, levanta. O Senhor dos Exércitos está mandando nós nos levantar na autoridade, mas muitas das vezes esperamos, sabes o quê? O profeta de nome, o profeta de renome, para que a boca dele decrete a palavra que Deus nos dá todos os dias. É bom receber uma palavra? É maravilha, porque tem dia que nem você está acreditando em você. E eu olhei para ele e digo: olha, a primeira coisa, garoto, que você tem que fazer é criar vergonha. Deus nunca vai te entregar uma moça de valor, uma joia de valor, para ser apenas uma lixeira de espermatozoide sua. Você não é leigo. Você conhece o Evangelho de Cristo, agora você não conhece a Cristo. E se eu passar a mão na sua cabeça, eu estou sendo conivente com o seu pecado, que Deus abomina. Que Jesus repreenda, se é espírito, se é vontade, se é desejo da sua carne. Ele abaixou a cabeça e falou: ele disse: eu já perdi o noivado por causa disso. Eu digo: enquanto você não quiser ser liberto, porque você tem que querer, Deus não vai poder entrar no seu coração e libertar. Lembre que a tela do computador é você que acessa. Não é o diabo que abre, é você que vai lá. Então, quando você for acessar safadagem, coloca numa pregação, coloca num hino. Uma certa feita, irmão, eu até estava comentando com a obreira Josilma, eu rolando assim as coisas do Facebook faz tempo, né? E tinha lá uma manchinha preta, que o anúncio era assim: pós-brido para menores, o conteúdo pode ter sido removido. E a minha curiosidade, que até hoje eu ainda não perdoei o tapa que eu dei em mim mesmo, abri. Quando eu abri, tá lá: safadagem do inferno. Ai, Jesus. E nessa noite eu estava no altar, tinha sido escalada para estar no altar. Eu digo: meu Deus, oh meu Deus, me perdoa, que os meus olhos, Senhor, foi os meus dedos, não foi o diabo, foi eu mesmo com a minha curiosidade que acessei essa safadeza. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Corri para o altar da igreja, era meio-dia, levei uma obreira, confessei, pedi perdão a Deus.
por eu ter visto aquela cena terrível. Porque infelizmente hoje está livre aí para Deus e o mundo ver, irmão. O diabo não está mais poupando ninguém. Ele simplesmente está escravizando. Você tem o livre-arbítrio? Tem, mas está livre. E eu chorei na presença de Deus, envergonhada, porque o Espírito Santo estava vendo. E eu orando ali, Deus disse no meu coração: tá vendo como a curiosidade do ser humano é terrível? Você viu que estava lá proibido para menores, já tinha sido removido, mas você foi lá e acessou com a sua curiosidade. Tenha curiosidade de buscar as minhas maravilhas. Eu te perdoo, agora cria vergonha. E eu voltei para casa, glorificando, me aleluiando, me enchendo da graça. Eu digo: Satanás, você não vai derrubar minha fé, você não vai deitar minha fé. Cristo reina no meu coração, porque o Espírito Santo está dentro de mim, mesmo eu sendo falha. Então não deixe os vícios, o costume, a fraqueza, o frio, o sono, a preguiça, o pecado, a dúvida, o medo te derrubar. Eutico, ele caiu da janela porque ele dormiu, ele não vigiou. Numa pregação ele teve sono, e sono pesado, como diz a Bíblia. Isso nos dá a entender que nós temos que ser vigilante. Vigia no que você vê, vigia no que você ouve, vigia onde os seus pés pisam, vigia na hora das amizades. Visita, vigia com visitantes. Nós temos que ser vigilantes, porque qualquer hora a nossa fé pode ser derrubada, pode dormir dentro de nós e não desperta mais, irmãos. Porque depois que você perde o interesse, depois que você perde o desejo, depois que você perde o amor de querer buscar na fonte, você vai se encher só de coisa superficial. E até para orar fica difícil. Até para jejuar fica difícil. Tem pessoas aqui que Deus me mostra no Espírito que faz mais de 2 meses que jejuou. Jejuma pela tua casa. Jejuma pela tua saúde física. Tem causas na justiça, irmãos, que tem que ter jejum. Quarta-feira, em nome de Jesus, estaremos jejuando para a glória de Deus, por todos os ouvintes do Pão Diário que Deus tinha me cobrado. Ele disse: eu quero alma, eu quero arrependimento, eu quero santidade, eu quero bondade na terra, porque está escassa. As pessoas não estão mais respeitando as crianças, não respeitam nem os animais, e não respeitam nem a mim, que sou a autoridade máxima do universo. Então vamos aquebrantar nossa carne. Vamos amortecer essa carne velha que só limita para o pecado. Aleluia. Xerebedecante manaia, xurebecante ras. O jejum, o modo e o jeito é Deus que vai te falar. Mas vamos nos aquebrantar em nome de Jesus Cristo. Levante na fé, levante na profecia. Use a sua boca agora diante da palavra de Deus e determine, diga: Jesus, eu sou bênção. Eu sou fonte de bênção, porque assim o Senhor me transformou. A minha casa é um poço de alegria. O inimigo pode ter tentado destruir a minha família, mas ela está no teu coração. E aqui ele não toca, ele não entra e ele não vai prevalecer. Levante-se na autoridade de Cristo. Você foi chamado e escolhido. Os sinais seguirão os que creis. É o que diz a palavra de Deus. Está dormindo? Acorda. Não é porque é sábado, é final de semana, e você vai ficar em cima da cama mais um pouco. Levanta, levanta, levanta em nome de Jesus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo te envolva na graça, no amor, no cuidado e na saúde nesse dia de hoje. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Quer viver coisas grandes, mas não quer buscar. Quer viver revelação de Deus, mas não quer buscar.
quer o extraordinário de Deus, mas não se levanta. Então, aquele que mais busca é aquele que mais recebe e é o que mais é cobrado. Mas faz parte. E Eutico ressuscitou, glória. Tem pessoas ressuscitando hoje na unção. Tem pessoas ressuscitando hoje na adoração. Tem pessoas ressuscitando hoje na alegria. E tem pessoas ressuscitando hoje na pregação. Coisa linda de se ver, você está viva. Deus te sacode, Deus te abraça. E a fé que estava dentro de você esmorecida, ela acordou. Ela acordou. Não olha para o cenário, não. Olha para a palavra. Olha para Cristo, que é vitorioso. Olha para Jesus, que é o teu príncipe, que é o teu noivo, que é o teu dono, que é o teu Deus, que é o teu Abba Pai. Amém, meus irmãos? E vamos nos aleluiar. O meu abraço cordial para vocês. Eu não sei onde é que você está, mas eu só sei que você é escolhida, escolhido, abençoado e abençoada por Deus. Cheiro de rocha, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ore por mim, porque eu sou carente das orações dos santos. Viva a Jesus, o Rei da Glória.